Quinto sinal, marcando 8 da manhã. Bom dia. Seja muito bem-vindo ao Jornal Gente desta terça-feira, 20 de abril de 2021. Um episódio que acontece agora em São Paulo, envolvendo ritmo e ordem de vacinação, mostra um pouco o estado de coisas que nós vivemos agora no país. O que aconteceu ontem com a ameaça de greve de motoristas de ônibus e depois com a decisão do governo de estado de incluir também essa categoria no plano de imunização é um indicativo de que falta uma ordem, uma norma, um parâmetro geral para se definir como seguirá a vacinação no nosso país. Porque o que aconteceu até agora, de forma geral, era inconteste. Começava-se a vacinar aqueles mais velhos. Nosso ouvinte lembra a comoção que foi quando a vacinação foi aberta, por exemplo, em São Paulo, com a vacinação daqueles que têm mais de 100 anos de idade. Depois 95, depois 90, 85, 80. A população claramente mais vulnerável. E assim foi. Essa é a decisão do país via Plano Nacional de Imunização. O que vem na sequência? Vem grupos prioritários. E na discussão de grupos prioritários, muita coisa pode ser incluída ou excluída. E estados estão tomando decisões diferentes a respeito de quem tem ou não acesso à vacina contra a Covid-19 neste momento. Em alguns estados, por exemplo, pessoas com comorbidades já estão sendo vacinadas, desde que cumpram determinados critérios, sejam atendidas pelo Sistema Único de Saúde, consigam claramente comprovar a comorbidade que têm. Por exemplo, pacientes que dependem de hemodiálise que estão sendo vacinados agora no estado da Bahia. Essa foi uma decisão da Bahia. O estado de São Paulo tomou uma decisão de, também neste momento da vacinação, incluir duas categorias numerosas: professores e policiais, pessoas ligadas à área de segurança. É muito delicado discutir quem tem ou não prioridade no acesso à vacinação, porque é a vida de todos nós, nesse momento, que pode ser protegida pela vacina. Porque um teria mais direito do que o outro? Você tem que ter critério. Ou porque a pessoa se expõe mais, ou porque ela tem mais risco de desenvolver com gravidade a Covid, caso contraia a doença. Enfim, a gente tem que ter isso com clareza. O governo de São Paulo decidiu colocar policiais e professores na prioridade e, na sequência, anunciou que trabalhadores do transporte público, metrô e CPTM também estariam nessa primeira fase, nesse momento da vacinação. E aí é claro que motoristas de ônibus falaram o seguinte: eu também quero. Por quê? Eu também trabalho com transporte público, eu também me exponho todos os dias, eu também tenho contato com centenas, às vezes milhares de pessoas todos os dias dentro dos ônibus. Ameaçaram greve, o governo recuou, não há greve hoje, e aí o governo do estado ficou com essa batata na mão. Vai ter que colocar mais uma categoria muito numerosa no plano de vacinação. O que eu estou defendendo aqui é que a definição dos critérios seja dividida de forma muito clara com a sociedade. Não pode haver essa dúvida. Por que um sim e o outro não? Porque, por exemplo, no setor de saúde, pessoas que fazem atendimento não presencial tiveram acesso à vacina. E outras pessoas que trabalham presencialmente não sabem quando vão ser vacinadas. É porque o sindicato é forte? É porque a categoria tem voto? O que é? Trabalhador de supermercado, trabalhador de farmácia, gente que atende o público em balcão. Quando essa gente vai ser vacinada? Qual é a diferença entre um trabalhador que atende no balcão dezenas, centenas de pessoas todos os dias, em termos de risco de Covid, da de um professor que não sabe quando vai voltar para a aula, de universidade, por exemplo? Universidades, muitas delas no ensino online desde março do ano passado e sem prazo para retorno. É uma decisão muito difícil que hoje está na mão do poder público. E a questão de ser ou não justa essa decisão depende muito da forma como ela é comunicada para a sociedade. Por que se escolheu essa categoria? É pelo risco? É pela necessidade? É pela relevância? É pela pressão política? O que é que é? A gente está entrando nesse momento agora e olha,
cada vez mais a clareza dessa decisão vai ser importante no momento em que o Brasil passa por uma queda na sua vacinação, Pedro. Passa por uma queda nos números da vacinação, por quê? Porque a vacina está sendo menos numerosa, principalmente a que sai do Butantan. Nós noticiamos aqui na Rádio Bandeirantes hoje. O IFA chegou ontem, 15 a 20 dias, para que o IFA seja convertido em vacina. Tem lugares em que a segunda dose da Coronavac já não está sendo encontrada. Algumas capitais suspenderam a vacinação de primeira dose, também por falta de vacina. Nós não chegamos em abril àquela meta, que foi o número colocado pelo ministro da Saúde, 1 milhão de doses diárias no mês de abril. Estabilizamos em 900. É um número bom, mas insuficiente para a necessidade que a gente tem agora. E o mais importante é que dentro desse número de 900 doses, a quantidade de primeiras doses tem caído dia após dia, porque você não pode desperdiçar aquela imunização que já foi feita na primeira dose sem aplicar a segunda. É por isso que a gente precisa de mais clareza agora. Bom dia, Pedro Campos. Bom dia, Thaís. Eu vou seguir com você aqui nesse assunto, viu? Porque acho que você acertou no assunto de abertura hoje. É uma questão que está sendo discutida nos 4 cantos da cidade de São Paulo e também em outras cidades. Outros ouvintes que estão nos ouvindo aí certamente estão também debruçados nesse debate. Nós temos aqui, Thaís, eu e você, diferença de opinião sobre esse assunto. Já discutimos aqui em outras oportunidades sobre a fila para prioridade. Mas eu concordo absolutamente com o que você disse quando você pontua que essa precisa ser uma decisão, seja lá qual for, seja a versão que eu defendo, a versão que você defende, a que o ministro defende. Precisamos ter uniformidade, né? Precisamos ter um diagnóstico único para o Brasil só. Não dá para, numa localidade, você considerar uma categoria como serviço prioritário, né? Como alguém do grupo prioritário para tomar vacina, e outra categoria, a mesma categoria em outra localidade não ser considerada da mesma forma, né? Se o programa é nacional de imunização, os critérios também precisam ser nacionais. E a distribuição da vacina deve atender a essa premissa nacional. Agora, o que a gente vê é uma certa desorganização. E isso leva a um sentimento de injustiça, né, para as pessoas que são representantes dessas categorias. Esse exemplo do metrô, da CPTM, do ônibus, ele é claríssimo. Como que você coloca um maquinista de um trem que fica numa cabine isolada para tomar vacina e não engloba nesse grupo o motorista do ônibus que está no mesmo ambiente? Eu acho que a autoridade que pensou nisso passou longe do transporte público na vida. Nunca entrou numa composição para saber que o maquinista fica isolado numa cabine. Ele não tem contato com os passageiros. Já o motorista do ônibus e o cobrador, esses dois sim. Eles estão juntos, eles estão no mesmo ambiente, estão respirando o mesmo ar. Então, assim, é óbvio que haveria uma pressão, e essa pressão é justa, hein? Essa pressão é justa dos motoristas, nos cobradores de ônibus, para que eles possam ser incluídos. Se você está falando de profissionais que trabalham com o contato com o público no transporte público, você precisa colocar nesse balaio os motoristas de ônibus, sim, os cobradores de ônibus. Na verdade, se houvesse uma prioridade, essa pirâmide devia ser invertida, né? Porque os motoristas de ônibus estão muito mais em contato com o vírus e com as pessoas num transporte público lotado do que o maquinista do trem, que também tem que ter a sua prioridade, tá saindo de casa, nós entendemos, tem contato ali com as pessoas na estação, mas o contato é menor. Então precisa ter uma escala, precisa ter uma justificativa. Quando eu defendi aqui a vacinação para os profissionais de segurança pública, eu disse que o policial, ele é o médico da segurança pública. Ele é o médico, é ele que vai combater o crime para que a gente possa sair de casa com tranquilidade, algo que não temos há muito tempo aqui no país, principalmente nas grandes regiões metropolitanas. Falta policiamento, o crime é presente, as pessoas saem de casa com medo, quem tem possibilidade compra carro blindado, contrata segurança, faz o diabo a 4 para se proteger, né? Os condomínios aqui de São Paulo contratam o quê? Segurança para a porta. Por quê? Porque nós vivemos não vivemos num país tranquilo, né? A criminalidade é elevada. E aí, nós temos então que definir quem vai estar na prioridade para tomar vacina. É uma lista difícil, eu reconheço. A Thaís falou do caixa de supermercado. Outro dia eu fiquei pensando aqui, quando estava na fila do supermercado, sobre o comentário que ela fez aqui conosco no Gente, né? O sujeito tá ali passando a mão em todos os produtos que você pega.
Aí ele passa o álcool ali, uma vez por outra esquece, não dá para também ter essa vigilância, né, total. Então é claro que esses profissionais também precisam ser observados. E às vezes não chega lá a demanda porque a categoria não é organizada, porque não tem um deputado que defende essa categoria. Isso realmente é um problema a ser observado. Então, mais importante do que tudo seria essa definição. Ontem eu abri o Gente aqui falando sobre as mudanças e as necessidades de nós reconhecermos as adaptações. Não adianta querer levar a coisa ali como um manual, porque não existe esse manual. Nós estamos escrevendo esse manual durante a pandemia. Mas essa injustiça não pode haver. Não pode haver. Você não pode vacinar um policial em São Paulo e deixar de vacinar um policial no Rio Grande do Sul. Você não pode vacinar um funcionário do transporte público do Rio de Janeiro e deixar de vacinar um funcionário do transporte público do Ceará, né? Esse é o papel do Ministério da Saúde. Esse é o papel da coordenação dos secretários estaduais de saúde, né? Que está faltando, que está falhando e que agora vai se acentuar. Porque como não veio a regra de uma vez por todas, nós estamos suscetíveis a essas pressões. Então a coisa vai mudando de acordo com a pressão da categoria, com a pressão política, o que não é razoável, né? O importante seria fazer uma análise de quais são essas prioridades, como fazer para definir quem é ou não é dessa prioridade. E a gente reconhece aqui, né, Thaís, que não é uma tarefa fácil. Você já pensou se você falar assim, olha, profissionais que trabalham no transporte público no país terão prioridade de vacinação, mas aqueles que estão em contato com o público, como que você vai fazer essa lista? Como que você vai fazer essa diferenciação, sendo que o cadastro do sujeito é basicamente o mesmo? Um trabalha na garagem e o outro trabalha dentro do coletivo, né? Nós temos uma maturidade, será, da população para lançar uma iniciativa dessa e contar com a boa vontade, contar com o respeito, né, por parte dos outros? Eu não sei. Tanto é que para os professores você viu o número de documentos que o professor precisa apresentar para tomar vacina. E tá certo. Basicamente, o professor precisa fazer um imposto de renda ali para conseguir tomar vacina, precisa reunir tantos documentos ali. Por que ele faz isso? Porque certamente havia ali alguma expectativa de que pessoas fossem utilizar esse artifício, pessoas que trabalham nas escolas, não só professores, para tomar vacina, mesmo não estando trabalhando ou em contato com os alunos em sala de aula. Aliás, Pedro, também não me esqueço por falar de uniformidade em critérios, que no dia de posse, no discurso de posse, o ministro Queiroga disse o seguinte, que criaria um protocolo único para atendimento e tratamento de casos de Covid no Brasil, e a criação desse protocolo estaria sob a coordenação de um médico da Faculdade de Medicina da USP, que é infectologista e pneumologista. Estamos aguardando. Isso pode estar em elaboração nesse momento. A questão é que até agora isso não veio a público. Não veio a público. Vejo pouca diferença. O ministro Queiroga é muito mais cordato, ele tem uma capacidade de expressão melhor, ele conversa mais, o que é imprescindível nesse momento. Agora, em termos de ação concreta, em termos de o que está sendo feito de diferente hoje em relação ao que era feito antes, para que o resultado seja diferente. Isso ainda não se enxerga. Ou porque não está sendo feito, ou porque não está sendo comunicado. Espero que seja um problema de comunicação, porque esse é mais fácil de resolver. Quando é um problema de ação, aí demanda mais energia e, de fato, mudança de atitude. 8h13, você está conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Já convido o nosso ouvinte a participar conosco, mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 11 999 048756. E tem muita gente participando aqui conosco, hein? Olha só quantas mensagens chegando aqui, Thaís, no nosso computador no estúdio. Já a participação do nosso ouvinte conosco, né? Participando desse debate sobre prioridade de vacinação, né? Quem deve ter prioridade, como deve ser essa prioridade e quais também os mecanismos para evitar qualquer tipo de abuso por parte dos integrantes desse grupo. São 8h14, Jornal Gente da Rádio Bandeirantes está no ar também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Rede Bandeirantes de Rádio.